Seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E hoje eu quero falar tanto com você que está iniciando na carreira, quanto você que já trabalha, sobre uma das bases fundamentais sobre a nossa profissão, que é conhecer a história dela. Hoje eu vou falar sobre a evolução da logística e como que ela deixou de ser militar e passou a ser empresarial e evoluiu tanto nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Então eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e depois, no final desse vídeo, conhecer a minha grade de cursos livres que eu tenho aplicados à área de transporte. Eu sempre deixo o link dos cursos aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá? Até 1945, a logística era vista essencialmente de forma militar. Até nas grandes guerras do passado, como eu falei no meu último vídeo sobre o que é logística, lá eu conto que as grandes civilizações sempre usavam ali a logística como estratégia de batalha para recolher os corpos, levar suprimento de munições e tudo mais. O que aconteceu foi que em 1945, após o final da Segunda Guerra, muitos países estavam completamente destruídos, cidades completamente devastadas. Então, existia uma necessidade de reconstruir. Foi aí nesse momento que essa ideia logística, esses princípios foram incorporados e tomados ali, pelo mundo empresarial, que viu que isso era o segredo para produzir em massa. Muita coisa foi produzida em massa porque era necessário para poder reconstruir tudo aquilo que estava destruído. E aí, o que acontece durante esse momento? Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mercado estava bastante aquecido no mundo inteiro e demandava todos os tipos de produtos. As indústrias os produziam em ritmo acelerado, o que despertou a necessidade de aprimoramento dos processos industriais, fazendo com que a logística começasse a ganhar importância no contexto empresarial. Ou seja, ali naquele momento a logística deixou de ser militar e começou a ser tratada como uma ciência de fato dentro do campo empresarial. Olha só, há 10, 15 anos atrás, se eu fizesse esse vídeo, eu iria dizer que a logística se divide em 4 fases: atuação segmentada, integração rígida, integração flexível e supply chain. Só que hoje nós temos 5 fases, porque nós temos agora a logística 4.0, que utiliza a tecnologia, a inteligência artificial e diversas outras ferramentas. Então vamos para a primeira, atuação segmentada. A atuação segmentada, que começou lá na década de 50, ela é marcada, por exemplo, pela padronização dos produtos. Todos eram da mesma cor, do mesmo modelo, da mesma marca, Coca-Cola como refrigerante único. Então você não tinha muitas opções, digamos assim. Além disso, o estoque tinha muitos custos elevados. Só que ele era basicamente ignorado. Era tratado muito a questão do frete mais barato, mas desconsiderando que o estoque também contribuía muito para a questão dos custos. Muitos elementos da cadeia de suprimentos não trocavam informação. A comunicação não era trocada de uma forma estratégica. E não somente isso, muitos desses elementos tinham estoque e não era racionalizado, digamos assim, se aquilo de fato fazia sentido. Se não era melhor apenas um elemento ter estoque e os outros operarem de uma forma diferente. Existia muita lentidão operacional, muita coisa era feita manual, não muito diferente do que acontece com muitas empresas por aí. Se todos os elementos da cadeia tentam reduzir custos segmentadamente, sem olhar para a cadeia de suprimentos como um todo, a qualidade do produto ou material ou serviço fatalmente cairá. Na integração rígida, que é uma fase que começou na década de 70, os produtos começaram a ter mais diversidade, deixaram de ser padronizados. Então eles começaram a ter cores, marcas, formatos diferentes e se começou uma comunicação entre os elementos da cadeia. Só que uma comunicação meio que parcial, não com todos os elementos. Então digamos assim que o CD começou a trocar informações com a loja sobre níveis de estoque e tudo mais, mas não trocava com a fábrica. Por isso que a gente chama de integração rígida. Foi nessa fase que houve a crise do petróleo na década de 70, o que acabou encarecendo os combustíveis e, em consequência, os valores de frete,
muita gente começou a morar nas cidades, o que acabou criando congestionamentos. O custo de mão de obra também foi subindo por diversos motivos. E também houve muitas restrições de tráfego em determinados locais, coisa que a gente vive até hoje dentro das cidades. Então esses problemas começaram a ser mais comuns, principalmente dentro ali do transporte. A tecnologia também começou a avançar bastante, o que ajudou muito a logística. Com o desenvolvimento do MRP1, MRP2, trabalhando ali dentro do planejamento de recursos de materiais, começou a ter uma certa previsão de demanda, com as conversas entre os elementos da cadeia, verificando a demanda comercial e passando isso para o PCP, que é o Planejamento de Recursos de Produção. Porém, ainda existiam algumas falhas, principalmente a questão de não atualização em tempo real, o que acabava interferindo um pouco ali dentro do processo. Em 1980 começa a integração flexível, que, como o próprio nome diz, muita comunicação começou a ser trocada de uma forma mais agilizada, porém não perfeita. Os elementos da cadeia de suprimento já trocavam mais informações, CD com loja, CD com fábrica, porém não era tudo 100% perfeito, mas era bem melhor do que a fase anterior. Além disso, havia muita comunicação setorial. Os setores da empresa começaram a deixar de ser, digamos assim, individualistas e trocar mais dados e informações, mas também não de forma 100% integral. Além disso, na tecnologia, a gente teve o avanço e a criação do EDI, que é o Electronic Data Interchange, que possibilita o intercâmbio de informações e dados, e também o surgimento do código de barras, que é tão importante para a área de vendas e estoque. Em 1990, começou a fase que muitos de nós e muitos que atuam na logística começaram a aprender, que foi o Supply Chain Management, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Muitos de nós começamos aí, dentro dessa frase, tivemos o primeiro contato na logística nesse momento. E ela é caracterizada pela integração total entre todos os elementos da cadeia, como uma corrente, onde aquilo que faz no início interfere lá no final. E quais são as principais características, de uma forma mais detalhada, que define o SCM, né, o Supply Chain Management? Então vamos lá. Primeiro, integração total. Todos os elementos da cadeia do fornecedor de matéria-prima ao cliente trocam informações de ponta a ponta. Nós temos muito acesso intensivo às informações operacionais e estratégicas tratadas juntamente pelas empresas. Existem muitas fortes parcerias entre fornecedores e clientes em todos os níveis da cadeia. O foco é em agregar o máximo de valor ao consumidor final. Redução de desperdício, redução de custo, aumento da eficiência. E a logística deixa de ser vista como uma mera geradora de custos e passa a ser reconhecida. É nesse momento que começam a surgir ideias e palavras como just-in-time, cross-dock, dentre outras que muitos de nós aprendemos. E por fim nós temos a logística 4.0, que é a logística atual e do futuro. É nessa logística que a gente tem a transformação digital completa, onde a gente fala de inteligência artificial, big data, internet das coisas, análise preditiva, visibilidade em tempo real, interação de ponta a ponta. Essa é a nossa logística hoje. Há 10, 15 anos atrás, se falava que o profissional de logística, para ser bom, ele tinha que dominar Excel. Hoje, a gente diz que ele tem que dominar análise de dados e IA. Não somente o Excel, é claro, ele é muito útil em diversas atividades que a gente faz. Mas hoje a gente vive uma nova fase. E você que está começando na logística hoje, entenda a fase que você está. Use a tecnologia ao seu favor. Ela otimiza e automatiza muita coisa do que a gente poderia fazer de forma repetitiva, manual, e que cansa, que demora, e a tecnologia entra como uma ferramenta fantástica. Aqui no canal você sempre vai conhecer e aprender mais e mais sobre logística. Por isso eu convido você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar a sua sugestão de conteúdo que você quer que eu traga futuramente aqui. Deixa nos comentários a sua sugestão e não esquece de conhecer minha grade de cursos livres que eu tenho na área de transporte. São diversos cursos de uma forma bem profunda, uma semana inteira de aprendizado diretamente comigo em aulas ao vivo.
Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o teu agradecimento e até mais.